Tudo começou com o Cardoso Online, né? Que era esse fanzine por e-mail que a gente criou na faculdade, na Fabico. E o Cardoso Online existiu entre 98 e 2001. E dali... Ele nasceu numa greve, né? Vocês estavam sem ter o que fazer. Uma das greves cíclicas que tinha na URGS, né? E aí estava todo mundo meio em casa e tal. E aí a internet era uma novidade, né, naquele momento. E o Cardoso, né, que é o André Tchernobyl, que era um colega nosso, famoso por aqui, começou a mandar e-mails para os amigos. O e-mail também era uma coisa meio e-mail. Tal. Tu ganhava um e-mail da URGS. E começou a mandar e-mails com os poemas, dizendo os filmes que ele viu lá na tela quente, fazendo umas resenhas e tal. E eu recebia isso e aí tive a ideia, como eu acompanhava algumas revistas literárias brasileiras e estrangeiras, que mandavam por e-mail. Hoje a gente chama isso de newsletter, né? Na época não se falava isso. Mas eu falei, cara, quem sabe a gente pega esse teu impulso inicial aí, porque ele fez uma lista de, sei lá, 50 pessoas. E vamos fazer um grupinho de 4, né? E a gente... Todo mundo que escreve, mandar contos, mandar resenha de disco e tal. E começamos a mandar. E isso viralizou, que era outro termo que não existia, mas as pessoas começaram a falar umas para as outras, a gente começou a divulgar nos nossos amigos. Foi crescendo. E virou um pequeno fenômeno, né? Isso a gente está falando de uma internet de uma época em que existia internet, mas não existia, nem blog era muito popular naquele momento, né? O blog era uma coisa nicho ainda. Tudo muito rápido, né? Rede social não existia, né? E eu estava relendo algumas coisas do Cardoso Online para entrar no clima também dessa conversa, que é uma experiência sempre radical e perturbadora hoje em dia. Mas me saltou aos olhos o quanto o Cardoso Online, no seu auge, porque chegou a ter... a gente fazia... as pessoas, para receberem, tinham que mandar um e-mail para nós pedindo para receber. Então, a gente nunca mandava para quem não queria. Eram assinantes mesmo, né? Chegou a ter 5.500 assinantes. No Brasil todo e, a partir de um certo ponto, até no estrangeiro. Gente em Portugal, os brasileiros espalhados. Então, era um público enorme, né? Que, antes das redes sociais, era muito difícil mobilizar um público assim. Então, tanto eu quanto outros, eram 8 colunistas fixos, né, entre eles a Clara Berizari, né? Que a gente gostava de escrever ficção, então tinha muita ficção no Cardoso Online. E vocês tiveram um debate numa época lá que foi quando eu comecei a acompanhar, que era o negócio da... Como chamava? Egotrip. A Egotrip. Né? Acusando uns aos outros, isso é Egotrip, não é, mas Egotrip é bom. Naquele momento, assim, a discussão que hoje a gente gira em torno da autoficção, naquele momento de surgimento da internet... essa escrita de si, né, que era essa coisa de ficar falando de si mesmo, né, que era visto com maus olhos. Então a nossa geração pegou isso, se apoderou disso e disse não, pode ser legal falar de si mesmo e naquele momento dessa maneira um pouco sem balizas, meio escrachada. Mas tinha um papo assim, e aí foi o Mojo que pegou o termo Egotrip, né, e a gente começou a usar isso como uma bandeira do qual a gente faz Egotrips, né. O Pelizardi. E isso tinha uma demanda enorme, porque foi isso que eu percebi relendo umas coisas do Call e pensando que a gente tinha 5.000 assinantes, que era uma rede social antes das redes sociais. Eu estava olhando umas edições da etapa final do fanzine e a gente tinha, não lembrava, né, uma quantidade de colaboradores eventuais, que eram leitores, que mandavam textos para a gente pedindo para publicar, gigantesco, né? Eu li várias edições e os colaboradores não se repetiam, e são vários e vários e vários por edição. Como é que tu guardou isso aí? Tem um zip secreto lá. Medonho. É muito fácil o cara perder tudo isso, né? Porra, agora mesmo eu fui tentar achar um arquivo de 97, não abre mais a porra. Então, esses arquivos do Call estão em formato TXT, que é o mais básico, mas eles foram corrompidos aí numa das transferências, download e tal. Todos os caracteres especiais foram deturpados, né? Todos os acentos, cedilhas e coisas assim viraram símbolo de cifrão. Então é difícil de ler, mas está lá, existe. Né? Não está online, mas está guardado as 7 chaves por algumas pessoas selecionadas, entre elas eu. Mas é isso, o Cardoso Online foi um pouco uma rede social, porque as pessoas mandavam os textos, viam eles publicados, tinha muito pouco filtro, então quase tudo entrava, né? E as edições eram imensas. Eram assim, imensas. Tipo, e no final sempre tinha um expediente ali, né? E dava o e-mail de todo mundo que participou, então a gente sabia que essas pessoas recebiam um feedback do público, e aí depois começava a conversar por e-mail, se encontravam no mundo real. Então, né, na ausência de redes sociais, o que a gente conseguia fazer era o Cardoso Online. Então, olhando de hoje, dessa perspectiva, eu tive essa sensação, né? Isso é antes do smartphone, pensa isso.
Não, bem antes, né? Bem antes. Smartphone. O iPhone é de 2007. Não, antes da rede social. Entendeu? O qual terminou em 2001. Os celulares que a gente usava naquela época eram aqueles, né? Até para mandar SMS era meio difícil. Então, era um outro mundo, né? Era outra internet. E daí vocês fizeram a Livros do Mal, que começou com 3, 4 volumes, né? A Livros do Mal foi uma ideia de uma editora, um selo editorial que fizemos eu, o Daniel Pelizari e o Guilherme Pila. Os três éramos do Cardoso Online. E, enfim, naquela época também, quando a gente publicava, a gente percebeu que tinha uma legião de autores, principalmente jovens, estreantes, publicando quase exclusivamente na web. E naquele momento a imprensa... esse é um dos nossos primeiros livros, do Pelizari. Ovelhas que voam se perdem no céu. Mas a gente percebia como as editoras tradicionais e a mídia, né, a imprensa como um todo, ainda olhava para a internet como é um monte, uma gurizada que não sabe o que está fazendo, estão ali se divertindo e não viam naquilo um potencial de novas vozes realmente que iam ser relevantes. E a gente, claro, ficava puto com isso, né? Então a gente pensou, não, a gente tem que fazer uns livrinhos e vamos criar uma editora que é para mostrar talentos que estão surgindo na internet. Vamos mostrar que isso existe, né? E aí veio a ideia da editora Livros do Mal. A gente publicou, foi muito breve também. Livros do Mal foi de 2001 a 2004, também, uns 3 anos. A gente publicou 9 títulos, mas fez barulho, né? A gente teve resenhas. Esses livros de estreia, que foi o meu do Pelizari, foi resenhado na Folha de São Paulo, na revista Época. Tipo, entrou, né? Entrou no circuito. Então, foi bem sucedido, né? A gente fez com o apoio do Fumproarte na época. E publicamos o primeiro livro de prosa do Paulo Scott. No tempo do Fumproarte ainda. No tempo do Fumproarte. Publicamos o Balde, né? Autores que estão aí hoje, até hoje. Né? Esse aqui é o livro do Léo Felipe, A Fantástica Fábrica, que é a história do Garagem Hermética, que era o bar dele com o Ricardo, né? Antológico. Da cena noturna e, enfim... Esse bar chegou no seu caso, na época que o Cardoso Online existia, e nós fazíamos festas do Cardoso Online no Garagem Hermética, que eram também, enfim, famosas na época. Bailão do Cardoso. Os bailões do Cardoso Online. Na época conhecido como Bailão do Cardoso. Uma coisa engraçada é que o nome dele não é Cardoso, né? Não. Pelo que eu me lembro, ele contou a história de que era um professor dele. Ele tinha um professor que era Camargo e ele chamava de Cardoso. Na Fabico, isso. Ah, tá. E aí, de um homem de 20 anos já, não uma criança. E aí, tanto aconteceu isso que começaram a chamar ele de Cardoso e ficou, né, até hoje. Mas o Léo conta toda a história aqui do Garagem Hermética, mas no final, né, o bar meio que termina com os balões do Collor. Mas o Léo confessa não lembrar quase nada daquela época. Então ele fala com o Cardoso por e-mail, pede subsídios, né? E o Cardoso responde à maneira dele, que é essa maneira que tu acabou de ler, né? Então tem várias coisas, mas eu vou ler... Aí tem um trecho aqui do livro que tem as perguntas que o Léo mandou para o Cardoso e a resposta do Cardoso, né? Então eu vou ler 2 das respostas que eu acho que dá um pouco do clima do que eram as festas e o que era a coisa toda do Cardoso Online. Qual a impressão dos jovens acerca dos donos do recinto, ou seja, do Léo e do Ricardo? Aí Cardoso respondendo. Cara, eu não lembro direito porque nessa época fumava muita maconha e bebia muito. Mas eu lembro que volta e meia alguém vinha com um papo de que achava que a gente era roubado. Eu sempre estava pouco me fudendo porque os bailões davam grana e eu estava acostumado a entrar sempre de graça, não importando que noite fosse. Então eu acreditava na lei da compensação. Mas em geral não havia maiores tretas. Eu lembro que bem no começo, nas 2 ou 3 primeiras edições da festa, rolava uma sensação de nós não somos bem-vindos aqui. Mas aos poucos isso foi se apagando. Às vezes alguém se exaltava e falava alguma merda nessa linha de os caras estão nos roubando. Ou esses caras não gostam de nós, só nos mantêm lá por causa da grana que a gente dá. Mas eu nunca dei muita bola de qualquer jeito. Eu gostava pra caralho do Garagem e sabia que mesmo que isso tudo fosse verdade, ao longo do tempo certamente reverteria o quadro com paciência e camaradagem. E agora lembrei que tinha um papo que meio que confirmava que a gente era odiado, porque nunca ganhou o Garagito. Tinha um troféu. Era o prêmio anual de melhor festa que eles faziam. Aí depois a outra. Por favor, casos folclóricos. Aí o Cardoso responde. Puta merda, aí é foda. Muita coisa. Mas para dar um temperinho, teve a primeira noite, uma segunda-feira chuvosa que acabou com uma jam session bizarríssima, com umas 30 pessoas cantando The Doors no chão. Eu tava lá e me lembro. E foi exatamente isso. O Carlinhos Carneiro diz que a música Spaceball, da Bideu Baldi, foi inspirada nessa noite. Ele era um dos que cantava.
Outra coisa muito folclórica que rolava é que todo bailão a gente chegava e ficava comentando: puta merda, hoje não vai vir ninguém. Meia-noite, ninguém. 1h da manhã e ninguém. Aí todo mundo começava a beber e se chapar, e quando via, puf, o lugar estava atrolhado. Isso foi muito verdade no segundo bailão, quando o troço realmente bombou. Mais um caso, no pior bailão do Col, porque eles tinham nomes, né? Teve um que foi o pior bailão do Cardoso Online. Eram mais de 2 da manhã e ninguém tinha aparecido. Mas, de repente, do nada, deu um boom de pessoas e o troço ficou ruim de tão lotado. Então, eis que faltou luz. 30% do público vazou, e quando a luz voltou, estava todo mundo muito bebaço. O Dregos começou a tocar aquelas coisas brega e outros 50% do público fugiu. Grande festa. Teve também o lance da caixa de som que caiu na cabeça de uma mina, do primeiro show do Tony da Gatorra em Porto Alegre, do sarau de literatura e putaria com distribuição de livros da LPM, as pauleiras da Clara com o Zanella e uma porrada de coisa que rolou naqueles banheiros que eu, sinceramente, gostaria de lembrar. Acho que é isso. Qualquer coisa prende um grito. Abraço, André Chernobyl.